Qual a real importância da empatia para a liderança, ou seja, para quem lidera? Se você acha que isso é só papo, que não tem importância, eu acho que você está enganado. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te dizer o que é empatia de verdade, por que que ela é importante e, principalmente, como você desenvolve a empatia para o seu benefício e para o benefício da sua equipe. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal você encontra o que há de mais moderno, o que há de mais útil para você liderar equipes. Então, se você gosta desse conteúdo de liderança, atrelado à neurociência, programação neurolinguística, como usar melhor o seu cérebro para liderar, você se inscreva no canal, porque toda semana eu trago conteúdo de valor para você. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Definitivamente, a empatia é uma das habilidades mais importantes para os líderes atualmente, para criarem, para terem equipes engajadas, né, onde é um grande problema, hoje em dia é um grande problema de engajamento. Você ter equipes produtivas, que você consegue engajar as pessoas, você consegue ter equipes produtivas e equipes resilientes. Mais do que uma simples capacidade de se colocar no lugar do outro, é o líder entender as necessidades cognitivas, emocionais e contextuais da sua equipe. Uma liderança eficaz, ela depende dessa habilidade, porque é essa habilidade que conecta as pessoas, que dá liga para as pessoas, não só do líder para os liderados, mas das pessoas da equipe entre si. Isso tudo de uma maneira autêntica e humanizada. Dito isso, o que é empatia no contexto da liderança? É a capacidade que o líder tem de reconhecer e compreender as emoções das pessoas da sua equipe, validar as experiências e perspectivas das pessoas e responder de forma adequada, promovendo um ambiente de apoio e confiança. Então, existem três tipos de empatia: a empatia cognitiva, que é você entender a perspectiva do outro, a empatia emocional, que é você sentir o que o outro sente, e finalmente a empatia compassiva, que é você agir para aliviar aquele desconforto, aquela dor e apoiar o outro. Uma liderança empática é aquela que combina, que age nessas três dimensões, esses três tipos de empatia, para lidar com os desafios, com as necessidades da sua equipe. Então, o que acontece no cérebro com empatia, quando há comportamentos empáticos? Então, basicamente, são quatro coisas. Tem uma fase de percepção entre o que o seu córtex pré-frontal identifica e o contexto, o que está acontecendo, e as suas áreas límbicas de emoção, eles reconhecem e processam essas emoções. Há um acionamento de neurônios espelhos que fazem você aí sentir o que o outro, espelhar o que o outro está sentindo em termos emocionais. Isso volta aí para o córtex pré-frontal, que ele pensa numa resposta, e aí que vai surgir a resposta empática, e isso gera um- uma recompensa em que ocitocina e dopamina são liberadas, promovendo um melhor bem-estar aí do seu cérebro. E por que a empatia é essencial na liderança, que foi a pergunta, a minha provocação inicial? Então, primeiro, vamos considerar a perspectiva do líder, você que lidera. Por que que a empatia é importante para você? A primeira vantagem é que há a liberação de dois hormônios muito bacanas, que são a ocitocina e a dopamina. Então, primeiro, vamos falar da ocitocina. Quando você tem interações empáticas, aquilo libera ocitocina, que é o hormônio, é o neurotransmissor da conexão, do vínculo. E o vínculo é a base motivacional das pessoas. Então, você mesmo se sente pertencente, se sente conectado e aquilo te motiva. E também, quando agimos de forma empática, essa ocitocina é liberada, você sente uma sensação boa, e aquilo é marcado como uma sensação boa que vai te estimular a liberar dopamina, antecipando aquele prazer de ser empático, de colaborar, e aquilo vai gerar um ciclo virtuoso com dopamina que também favorece a sua motivação. Então você vai ficar mais motivado ainda a ter comportamentos empáticos, o que é bom para você. Outro benefício é a regulação do estresse, na medida em que interações empáticas reduzem o cortisol. O cortisol é aquele hormônio que é liberado, o hormônio do estresse. Se ele diminui, consequentemente, reduz o estresse. O ato de demonstrar empatia aciona o sistema parasimpático, que também reduz o estresse. Vamos lembrar que o sistema simpático, eu costumo brincar que ele não tem nada de simpático, é o sistema do estresse, da luta e fuga, do medo, e, ao contrário, o sistema parasimpático é aquele da tranquilidade. Então, ações empáticas, principalmente quando tem a ação
você tem um ato compassivo ali baseado na empatia, ele é acionado e o que também é muito bom para reduzir o seu estresse. Então veja que a empatia promove saúde e bem-estar do líder. Outro benefício para o líder é melhorar o processo decisório, a tomada de decisão, porque na medida em que você consegue ser mais empático, você consegue considerar a perspectiva de outras pessoas, perspectivas diversas. E aquilo, com certeza, vai levar a uma decisão mais equilibrada e, consequentemente, potencialmente mais eficaz. E para sua equipe, quais são os benefícios da empatia? O primeiro deles é a construção, o aumento da confiança. A empatia promove um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas sentem que suas preocupações, suas ideias são valorizadas, são reconhecidas, e isso fortalece os vínculos, fortalece os relacionamentos e, consequentemente, a colaboração. A empatia também aumenta o engajamento. Líderes que demonstram empatia têm equipes mais engajadas, porque as pessoas elas se sentem compreendidas, valorizadas, então elas se sentem mais motivadas, mais dispostas a contribuir e contribuir de forma proativa para a equipe. A empatia facilita a resolução de conflitos, na medida em que você, como líder, consegue entender melhor as perspectivas das pessoas envolvidas no conflito e se você consegue fazer com que elas tenham empatia entre si, fica muito mais fácil para encontrar um acordo que seja efetivamente bom para todo mundo que resolva aquele conflito. A empatia fomenta uma inclusão real, na medida em que você consegue entender as perspectivas, os interesses das pessoas e consegue promover aí esse ambiente mais inclusivo. A empatia aumenta a resiliência organizacional, de novo, porque as pessoas se sentem acolhidas, se sentem entendidas, então isso gera uma melhor musculatura, uma melhor resistência para as intempéries, os reveses e as pressões que as equipes sofrem. E aí, logicamente, você vai ter uma redução do turnover, porque as pessoas se encontram todo esse ambiente, laços, conexões, se sentem entendidas, valorizadas, não vão querer sair da sua equipe por qualquer coisa. Um outro ponto importante é a inovação e criatividade. Você tem um ambiente empático, você está aí com segurança psicológica, as pessoas se sentem confiantes que podem oferecer sugestões, contribuir, inovar. Isso vai certamente melhorar a inovação e o resultado disso tudo é um melhor desempenho, é um melhor resultado, mais resultados para a sua equipe. Ok, você já se convenceu que empatia é muito importante para a liderança e pode estar se perguntando, tá? Mas como é que eu faço para desenvolver esses comportamentos empáticos, para desenvolver empatia? E aí a primeira coisa que é fundamental, básica para a liderança é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer melhor, suas emoções, as suas reações às suas emoções e pensar como que as suas reações e emoções impactam as outras pessoas, principalmente como um líder. Então, essa é a primeira coisa para você conseguir gerar empatia. A segunda coisa é praticar a escutativa, é realmente prestar atenção, ter interesse e validar aí os sentimentos das outras pessoas. É importante perguntar, se interessar. Quando você pergunta, tenta entender, você demonstra aquele interesse para o que a pessoa está dizendo. Mostra aí uma curiosidade genuína sobre aquela perspectiva, aquela experiência da pessoa. E aí é demonstrar apoio, fornecer suporte emocional, prático quando necessário. Isso é o apoio para a pessoa, o mínimo. E mostrar que você se importa não só com o desempenho, mas com o bem-estar daquela pessoa. Importante. Cada pessoa é única, então você não tem uma abordagem padronizada, pasteurizada de empatia. Então é importante você reconhecer e tratar as pessoas que são diferentes de formas diferentes, de formas que sejam mais adequadas para as próprias pessoas. Então, seguindo essas dicas práticas, você começa a desenvolver aí o comportamento, começa a desenvolver os comportamentos simpáticos, a empatia aí em relação à sua equipe. Então, gente, empatia é uma habilidade muito importante, profundamente integrada, natural para o cérebro humano, essencial para promover conexão, para promover colaboração, apoio mútuo. Não se trata apenas de relações interpessoais, mas do próprio bem-estar, saúde mental das pessoas. A empatia não é apenas uma qualidade da liderança, ela é essencial nos dias de hoje, nos dias que o mundo passa por tantas mudanças, você precisa de ter equipes mais resilientes, mais colaborativas, mais inovativas.
para que você, como líder, e mais saudáveis emocionalmente, para enfrentar todos esses desafios. Líderes que praticam empatia conseguem construir essas conexões, criam equipes mais fortes e organizações mais fortes. Praticando empatia, você vai se tornar um líder melhor e o mundo precisa de líderes melhores. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.